Na reflexão de hoje, vamos reforçar alguns pilares do Tami, entre eles a energia, a consciência, a percepção e a interligação entre os três para termos ferramentas para sairmos do sofrimento. A proposta do Tami está baseada em alguns pilares. Entre dois importantíssimos estão a consciência e a energia. Entendendo energia como aqueles fluxos que estão o tempo inteiro correndo ou ocorrendo no nosso corpo. Eu posso não estar percebendo, mas isso não significa que não é perceptível. E essa percepção da energia que eu chamo de consciência. Então, quando estou falando desses dois pilares, eu já trago um terceiro elemento aqui, que é a percepção, e essa percepção se dá através do que a gente chama de sensação. Então, essa tríade, energia, consciência e sensação, é uma tríade fundamental para quem quer adentrar neste universo da compreensão desses benefícios que geram no corpo. Os fluxos da energia pelo corpo, o estado, a forma desses fluxos, vão gerar sensações diferentes. Sensações que estão atreladas ao prazer, ao bem-estar, sensações que estão atreladas ao sofrimento. Então nós trazemos mais elementos para essa reflexão: energia, consciência, sensação, que eu posso ter percepção, porque tem muitas sensações que não tem percepção. Esse jogo cai na base do desenvolvimento humano, que está dor e prazer. Aqui eu prefiro chamar de sofrimento, porque dor algumas pessoas vão reduzir a um corpo físico. Eu prefiro que entenda-se essa dor como todos os campos do corpo. Então eu estou afirmando aqui, a sensação é o que me joga para o mundo e a raiz da dor e o prazer, que estão intimamente ligados com esses fluxos. E onde eu quero chegar com essa reflexão? Na vida real, porque isso não pode ocorrer na especulação da mente. Eu estou falando aqui, é uma especulação convidando a experimentar no seu corpo. E vou além. Se o prazer e o sofrimento estão ligados a esses fluxos, eu faço uma outra interrogação aqui. Será que, se eu aprendesse a dominar esses fluxos, eu não teria um domínio maior sobre a dor e prazer que ocorre no corpo? Porque até então a maioria de nós, principalmente dentro da nossa cultura, normalmente quando eu passo por uma situação, principalmente no aspecto de sofrimento, buscar explicações e elementos sempre externos para isso. E eu estou dizendo o seguinte: um fator externo no acontecimento, ele tem importância sim, não estou negando, eu não estou dizendo o seguinte: se encapsule, venha para dentro de você, porque tudo isso aqui é uma ilusão desnecessária. Na verdade, é uma inter-relação, não é aqui e nem aqui. Só que a gente tem uma tendência a predomínio exagerado desse aspecto externo. E como eu posso fazer isso? Ou momentos que você está eufórico, que a gente chama de ansioso, ou momento que você está irritado com algo que aconteceu no seu entorno, a observar como ocorrem esses movimentos internos. Se você não percebe, aí vem um outro convite. Todo mundo é capaz de ter essa percepção. Se você não tiver o hábito, não tiver o treino, não tiver o exercício, a gente acaba só percebendo os movimentos mais grosseiros, um movimento que a mente do cotidiano corriqueira percebe. Mas com o passar do tempo e do treino, você vai pegando movimentos cada vez mais sutis. E chega um momento que você percebe isso ocorrendo quase o tempo inteiro. E aí você vai perceber que esses movimentos eles estão caóticos. Aconteceu algo aqui fora, eles ficaram caóticos. Eu não posso trabalhar com o elemento aqui fora.
Eu não tenho controle sobre as pessoas, mas tenho controle sobre os meus fluxos. E você vai perceber que eu posso diminuir esses fluxos quando eles estão agitados, eu posso movê-los quando eles estão parando, eu posso organizá-los quando eles estão desorganizados, e a minha sensação, que era de muito sofrimento, ela começa gradativamente migrar para um estado de neutralidade, e daqui a pouco eu começo a perceber uma calma interna. E aí começo a migrar de um campo para outro, começo a transitar dentro do meu corpo e perceber que eu tenho um domínio sobre a minha energia. E aí uma máxima que é no mundo oriental, quando eu falo mundo oriental, eu falo da filosofia oriental. Se você quiser dominar a energia externa, você quiser ter um domínio externo, se faz necessário antes você dominar a energia interna. Então quem controla o que interno, controla o que externo. E essa é a proposta. E se você já percebe esses fluxos, faça esse movimento de observar. Eu vou voltar um pouquinho só na questão do sofrimento para tornar isso aqui um pouco mais perceptível. Quando alguém normalmente experimenta um estado de sofrimento, é porque tinha um ideal ou porque tinha uma expectativa. Então a gente tende a criar expectativas, isso também faz com que os nossos sonhos se realizem, a gente faz a nossa busca. Mas tome muito cuidado, por quê? Porque normalmente quando a gente tem uma expectativa ou tem um ideal, a nossa imaginação cria uma possibilidade sem intercorrência no meio do caminho entre o meu estado presente e aonde a minha imaginação me jogou para alguns anos, alguns meses, alguns dias para frente. Mas quando acontece algum contratempo que frustra essa realização, normalmente a minha distração vai ficar onde? Procurar o culpado, responsabilizar alguém, que seja talvez a natureza, que seja alguma pessoa, que seja o sistema, que seja qualquer coisa. Normalmente vai ficar fixada nesses elementos e ela começa uma conversa interminável, buscando o justo, não o justo, o que está certo, o que está errado, o sentido de ter acontecido tudo isso, o porquê que isso aconteceu, e ela se perde aqui. E essa divisão, essa conversa incessante gera o quê? Gera uma energia extremamente agitada, porque a mente, nessa busca de uma compreensão, de colocar ordem, ela se agita. Daqui a pouco eu estou agitado, eu passo a ideia de que estou ansioso. Só que, como eu falei no vídeo anterior, tem uma lei chamada lei da polaridade, mas dentro dessa lei da polaridade existe o ciclo. Toda expansão, toda agitação exagerada vai te recolher para uma paralisia energética. Então, nesse estado de agitação, você, 1, 2, 3 dias, você vai ser recolhido para uma lentificação da energia, porque a natureza trabalha dessa forma, e você vai perceber-se pesado, cansado, desanimado, sem forças. Vamos chamar isso de um estado depressivo. Quando eu estudo a energia, quando eu estudo a consciência, quando eu estudo a forma de perceber, interligo tudo, daqui para frente eu posso passar a brincar, não mais com o elemento aqui externo, e perceber que quando eu detecto essa agitação eu diminuo, porque eu tenho o poder de fazer isso, porque eu já tenho consciência. Ter consciência é tenho a percepção dessa sensação. Ou quando eu estou muito lentificado, eu posso criar ou pegar mecanismo para agitar essa energia, ou dar movimento para essa energia, eu começo a me afastar do sofrimento e caminhar para um aspecto, eu não chamaria necessariamente de um prazer eufórico, mas para um estado de paz interior. Então, quando eu falo que os pilares do Tami estão sustentados nesses elementos, por quê? Porque o treino é isso, aprender a movimentar, mas antes de movimentar eu preciso aprender a reconhecer. E aprender a reconhecer significa reconhecer o que é confortável, o que é prazeroso,
mas também o que é sofrimento. E não se desesperar, por quê? Porque você não tem que entender necessariamente o que aconteceu para essa energia parar, ou ter parado. Não necessariamente. Então, o primeiro convite, ou o convite principal no dia hoje, você percebe essas sensações correndo no seu corpo? Percebo. Então, comece a estudá-las e interferir a seu favor. Não percebo. Então, significa que preciso observar mais, treinar mais a reconhecer os fluxos internos que ocorrem o tempo inteiro, que a gente chama de energia. E isso é possível. Eu não conheço ninguém que veio para essa proposta, treinou o tempo suficiente que não tenha conseguido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos que estão ouvindo. Eu sei que pode parecer difícil esses conceitos, mas eles estão muito, mas muito perto da nossa vida. É simplesmente uma questão de olhar para isso. Como eu nunca treinei a olhar, talvez fique difícil. Mas a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que você perceber, tudo que eu estou falando aqui, é possível de se pegar com a mão, é possível de se sentir, é possível de ter consciência. E volto a insistir, consciência é corpo. A consciência não se dá pela imagem. A grande transformação só ocorre aqui. Fiquem em paz, exercitem a observação desses fluxos internos e percebam o quanto a gente pode usufruir a nosso favor desses mesmos fluxos, que não são nada mais, nada menos do que a energia que tanto se fala.